porque Isaías 61 é a história do ministério de Jesus. Lembra que em Lucas capítulo 4, 18, ele abriu a palavra em Isaías, ele leu o primeiro versículo e ele disse, isso aí foi na sinagoga, quando ele começou a inaugurar o ministério dele. Ele leu o capítulo 61 de Isaías, eu não sei se estava desta forma, classificado não, certamente não, mas ele leu esse versículo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aí, né? E o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes, continua assim. Mas irmãos, aqui nós vemos 3 unções, só para rapidamente recordar. Aqui nós podemos presenciar aqui 3 unções. O Senhor deu a mim, a Jesus e a sua igreja, porque o ministério nosso é prolongamento do ministério de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, a primeira unção que Jesus recebeu é a unção profética. Quer dizer, homem e mulher que tem a boca ligada com Deus, traz a palavra de Deus. Amém? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então, unção profética. A segunda parte, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aqui, irmãos, é a unção sacerdotal. Cura aos enfermos. E o terceiro é abertura de prisão aos presos, a proclamação da liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É a unção real. Mas por que unção real? Irmãos, quando um novo rei aparece no pedaço, não é? Quando o novo rei inaugura o seu reinado, significa que o velho reinado já passou. Agora é uma nova época. Agora é uma nova era. É um novo período inaugurado por um outro rei. Nesse caso, Jesus de Nazaré. Então, o reinado do velho Satanás já passou. Todos os presos políticos do diabo de Satanás vão ser livres. Por isso, proclamamos a liberdade aos cativos e nós vamos abrir todas as prisões a esses presos. Amém? E a nova época, não é? Vai fazer o quê? É apregoar o ano aceitável do Senhor, que é o ano de jubileu. Ele está dizendo assim, foi inaugurado, começou agora uma época, a época da graça nova, a nova era da graça, em nome de Jesus. A nova era da graça, eu não gosto de usar nova era, porque a gente tem sempre pensado na nova era dos esotéricos, mas a nova época da graça, que começa o quê? Né? Falando do perdão. E o diabo não tem vez. Ele está sendo vingado agora. Dia da vingança do nosso Deus. Aleluia. Amém? Né? Então, eu quero que agora você abra Salmo 88. E eu quero ler aqui. Ó Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças. Estou atirado entre os mortos, com os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, os quais os excluí a tua mão. Dos quais os exclui a tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, em trevas nas profundezas. Será que tem gente se identificando com a situação? Sobre mim pesa a tua cólera,
Tu me abateste com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste em extremo abominável para eles. Estou preso, não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Ó Senhor, a ti clamo o dia todo. Estendo para ti as minhas mãos. Mostras tu as maravilhas aos mortos? Levantem-se os mortos e te louvam. É anunciado o teu amor na sepultura, a tua fidelidade na destruição. Sabem-se as tuas maravilhas, as trevas? E os feitos justos na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti. De madrugada te envio a minha oração. Ó Senhor, por que rejeitas a minha alma e escondes de mim a tua face? Estou aflito, prestes a morrer desde a minha mocidade. Sofro os teus terrores e estou desesperado. A tua ardente indignação me cobriu. Os teus terrores que destruíram, os teus terrores me destruíram. Como águas me rodeiam o dia todo. Cercam-me completamente. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros. O meu amigo mais íntimo agora são as trevas. Pois é. Pode ser que quem lê pela primeira vez esse capítulo leva a sério. Pode chegar à conclusão dizendo, essa pessoa, esse autor, não é crente. Mas, irmãos, é um crente, bem crente. Essa pessoa está em desespero total. Então, irmãos, quem vê essa situação aqui, né, realmente diz misericórdia. Isto aqui é terrível. Mas, irmãos, alguns de nós passamos por esse tipo de situação. Esse salmo não é para causar desespero, é para trazer esperança. Se uma pessoa que sente desta forma, Senhor, eu estou lá na cova, né? Senhor, eu me sinto aflito, preso, não consigo sair. E Senhor, como é que é? Lá na sepultura, eu vou poder experimentar alguma coisa da tua bondade? Quando alguém começa a perguntar dessa forma, e ainda isso está no meio da palavra de Deus, porque essa é uma situação real e verdadeira, não é? E muita gente que está aprisionada espiritualmente tem esse tipo de experiência. Pois é, irmãos, eu estou lá lendo um livro chamado Espíritos Feridos. É um livro de um homem chamado John Sanford. Encontrei com ele uns 5 anos atrás, e lá em Washington. E eu falei, o senhor sabe? Eu falei da bênção do livro dele. Eu conheci os 2 livros dele. Ele é um pastor anglicano, mas é um pastor muito, muito crente. Ele e a esposa dele trabalham muito na cura interior e naturalmente na libertação. Porque não tem como fazer. Se você vai curar, você vai ter que libertar. Se liberta, você não pode deixar de curar. Não é verdade, irmãos? Não é? As duas coisas estão bastante intimamente ligadas. Então, irmãos, eu estava lendo o livro deste homem, John Sanford. Eu fui muito edificada. Um capítulo me chamou a atenção. Isso é o que eu sempre digo para o povo. Como é que eu entrei nessa como é que eu cheguei a entender espíritos aprisionados? Porque quando eu lia Isaías capítulo 61, espírito aprisionado, a gente declara a libertação aos cativos, expulsa demônio, não é? Então, espírito aprisionado, ou abrir a prisão aos aprisionados, é outro jeito de falar a mesma coisa. Foi assim que eu passei por cima, não estava muito interessado quando eu li o capítulo Espíritos Aprisionados no livro deste homem, Espíritos Aprisionados no livro deste homem. Gostei tanto que risquei. E eu li diversas vezes, irmãos. Risquei tantas vezes. Só que eu não sabia aplicar aquela informação na ministração de libertação.
E quando eu estou assim, perguntando, como é que eu faço para aplicar todo esse conhecimento que eu estou recebendo aqui na libertação? Uma colega minha, da CEPAL, me diz, ai, Neuza, ontem eu ministrei uma pessoa, e essa pessoa estava aprisionada num calabouço. E daí ela disse assim, eu não sabia o que fazer, mas eu pedi para Jesus me ajudar, e Jesus veio e tirou. Falou, é uma história muito semelhante àquela que eu li. E ela não conhecia o livro deste homem. Estão me ouvindo, irmãos? Né? Entendi. Sabe? E tudo assim, tudo veio junto. Toda essa leitura, essa conversa, e de repente, acho que mais ou menos na mesma época, a pastora Lilian diz assim, pois é, Neuza, ontem eu recebi uma chave. É chave para abrir prisões. É prisão para a vida, prisão para a família, prisão para a cidade. Eu falei, sabe quando você lê assim, ouve assim e vai falando, ora por mim também, porque eu também quero ganhar essa chave. Né? E a turma ali levou muito a sério, foi orar. E Deus mandou um recado. Diga para Deus que ela já tem. E a chave está enferrujada porque ela não usa. Misericórdia, irmãos, que história é essa? Não é? Quando eles trouxeram essa, Deus, o Senhor me perdoa, porque eu não estou sabendo, mas eu tomo posse da chave para abrir as prisões. Quando eu assumi assim, naquele fim de semana, gente, eu tive que ministrar numa pessoa que estava aprisionada numa gaiola. Né? Aquela gaiola estava onde? Estava numa praia. Essa pessoa, que agora eu estou ministrando, que é uma mulher, se manifestou na hora da grande renúncia. Eu falei, eu vou pegar essa mulher para ministrar. Era jovem. Mas agora, veja só, eu não falo nada com o intercessor, mas o intercessor ele mandou um relatório, Neuza, ela está presa dentro de uma espécie de gaiola na praia. A gaiola é feita de tacape, sabe o que é tacape? Lança do índio. E tem um bando de índios dançando ao redor. E os índios estão dizendo, não vão conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. Eu consigo enxergar até a dança dos índios. Eles têm uma dança característica, né? Verdade? E claro que não são os índios, são os demônios. Irmãos, eu falei, tá bom, Deus, o Senhor está agora, o Senhor está querendo que eu use a chave, não é? Olha, depois de fazer todas as coisas comuns que vocês sabem fazer, vocês estão sabendo, levar a pessoa em arrependimento, confissão de pecado, começa a desligar uma série de coisas. E por último eu falei, você está aprisionado, então eu quero tirar você daquele lugar. Né? Pedi perdão dos pecados, amarrei todos os demônios. Irmãos, a pessoa não entra numa prisão por acaso. Sempre tem razão. E a pessoa carrega a prisão espiritual durante a sua vida. E aqueles demônios estavam representando pacto com Iemanjá, feitiçaria. Entende? Palavras dos pais, idolatria, uma série de coisas. Então, aquilo você vai ter que amarrar todos aqueles espíritos, porque estes espíritos não vão mais acompanhar esta pessoa. E eu mandei todos eles, quer dizer, deixei reservado, porque eu vou mandar embora agora. E falei, agora, Senhor, eu tomo posse daquela chave que tu me deste. Eu vou abrir a porta e eu quero que o Senhor tire essa menina. Tirei essa menina, estão entendendo? E agora, ó, tá amarrado aqui, do lado, todos os demônios. E eu coloco todos eles dentro da gaiola e agora eu mando para aquele lugar que Jesus determinou. Estão entendendo? Mando todos embora. Irmãos, ela voltou e falei, olha, nós vamos fazer algumas curas mais tarde. Mas ela voltou e interessante que um funcionário também da CEPAL, porque ainda trabalhava na CEPAL nessa época, irmãos, ele trabalhava na área de editora, ele era presbiteriano, ele dizia assim, Neuza, o que você fez com ela? Irmão, eu fiz a libertação, mas tem uma característica, essa menina estava aprisionada. Assim expliquei para ele.
Sabe o que ele disse? Pois é, nós expulsávamos, mas sempre os demônios voltavam. Estão ouvindo, irmãos? Isso é muito importante. E nunca mais o demônio voltou. Pois é, nunca volta mesmo. Agora ela está livre. Estão entendendo, irmãos? Amém? Né? E teve um outro caso, que alguns de vocês já ouviram também, que é o caso do menino que estava aprisionado dentro do castelo de música. Né? O rapaz está aprisionado no castelo de música. Ele me chama a atenção porque também era muito, muito interessante. Rapaz alto. E estou no seminário. E todo mundo levantando a mão, adorando a Deus de um jeito, e aquele sujeito de pé, né? Não mexe um músculo, totalmente alheio e indiferente. Naquela ocasião eu estava lendo muito sobre satanismo, eu pensei assim, misericórdia, será que ele foi enviado? E foi bem treinado para não ser abalado pela adoração? Pensei até nisso. Examinei a ficha dele. Parece crente. Quando fui conversar, ele começa assim, porque eu não gostaria de vulgarizar a música. Eu fiquei brava dentro de mim, sabe? Como é que um rapaz pode falar uma coisa dessa? Todo mundo, ninguém estava vulgarizando a música ali. Todos estavam adorando a Deus. E agora esse rapaz fica falando de vulgarizar a música. Depois ele começou a contar que ele adorava quem? Aqueles cantores velhos, né? John Lennon, Elvis Presley, velhos mesmo, já ultrapassados. E ainda ele colocou um nome que não parecia cantor, parecia mais ator, que era James Dean. Né? Agora, irmãos, de repente, quando ele começa a falar, dizendo assim, não, porque música é muito importante para mim, e muitas vezes eu pego a guitarra, toco, até os meus dedos sangrarem. Preste atenção, todo sangramento no dedo, qualquer lugar, existe pacto. Estão me ouvindo? Né? Falei, que coisa estranha, mas de repente Deus me dá uma percepção, e eu não vejo, eu não tenho visões. Para mim, muito, muito raro ter visão. Mas eu consigo entender que ele está aprisionado dentro de um castelo. É de música. As paredes do castelo são as filosofias desses ídolos de música dele. Compreende, irmãos? Eu comecei a ministrar, apareceu um demônio ali que começou... Sabe, conversa fiada. Vocês já encontraram uma situação assim? Vão falando coisas que não têm sentido, né? E vocês não devem perder tempo com essa conversa fiada dos demônios, irmãos. Mas, para resumir, eu perguntei, faz sentido você estar aprisionado dentro de um castelo? Ele falou, eu estou sentindo frio. A prisão desse castelo faz um frio, né, irmão? Irmãos, eu só sei que eu tirei. Quando eu tirei daquele lugar, também aprisionando, amarrando todos os demônios, que tinha representado o quê? Os pecados que o levaram para aquele lugar. Quando ele conseguiu sair do lugar. Irmãos, imaginem. Ele está sentado na mesma sala. Eu estou falando. A realidade está acontecendo porque eu estou falando em nome de Jesus. Estão me ouvindo? Faz sentido você estar aprisionado? Eu estou sentindo frio. Pois lá é frio. Você vai sair? Eu quero sair. Não é? Está entendendo, irmãos? Eu pego na mão. Então, pega na mão de Jesus agora. Mas foi a minha mão que eu dei. Agora sai. Então, ele estava sentado. Ele ficou de pé. Quando ele ficou de pé, ele enxergou os anjos indo. Ele ficou todo feliz. Agora, que coisa... Daí a pouco ele faz uma careta. Mas uma careta, sabe? Por quê? Ele olhou na minha mão. E quando ele olhou na minha mão, o que ele viu? Marcas dos cravos. Do cravo. Não seria uma marca na minha mão.
Não é? Era a mão de Jesus. Daí ele falou, não, 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 eu não mereço, eu não mereço. Quer dizer, realmente ele não viu a minha mão, viu a mão de Jesus. Entende? Assim começou a libertação daquele rapaz. Não é? Se vocês quiserem, é uma pena, viu, irmãos? Eu tenho uma outra apostila também do Espírito Aprisionado, continuo colocando a história deles, mas eu coloco várias outras histórias. Compreende? Irmãos, que coisa extraordinária a libertação daquele menino. Por quê? Logo em seguida, o irmãozinho dele me escreve um e-mail. O que a senhora fez com o meu irmão, que ele está completamente mudado? Eu falo assim, misericórdia. Eu recebo tantas cartas dizendo que a pessoa mudou, transformou. Mas um mês depois, quando eu fui fazer a cura dele, o irmãozinho veio. E o irmãozinho falava assim, Neuza, ele está com... Eu e ele moramos, temos o mesmo quarto. E a minha cama está do lado do dele. Esses 2 últimos anos, 365 vezes 2, 730 dias. Toda noite, o demônio se manifestava na vida do meu irmão. Então, mais ou menos das 11 horas até 1 hora, toda noite estava expulsando o demônio. E depois que ele voltou dessa ministração, nunca mais o demônio se manifestou. Aleluia! Então eu comecei a ver, irmãos, os efeitos da libertação da prisão. Estão entendendo, irmãos? Né? Não só expulsar o demônio, mas a pessoa tem que sair daquela prisão. Compreende? Né? Então, Deus começou a multiplicar as experiências nesse sentido. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que se refere à morte, porque quando uma pessoa enfrenta a morte, se a pessoa não enfrenta a morte com uma atitude correta, a pessoa fica aprisionada naquele lugar. Né? Eu estou para dar uma aula sobre espírito aprisionado. Naturalmente, o Espírito Santo faz as coisas de uma maneira muito interessante, né? Uma moça vem, senta do meu lado e diz assim, pastora, eu estou casada há 4 anos, mas eu não sinto nada com meu marido. Eu lá pensei, misericórdia, eu vou ter que cuidar desse caso. Pensei assim, né? Mas, irmãos, eu falei, se preste atenção naquilo que eu vou falar hoje. A minha aula vai ser muito importante. É sobre aprisionamento espiritual. Enquanto eu falava, essa mulher vomitava. Graças a Deus que a Zilá estava lá para me ajudar. Estão me ouvindo? Não é? Depois eu fiquei sabendo, sabe o que ela me disse? Ela diz assim, pastora, nós éramos em 4. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Quando meu irmão morreu, olha a linguagem que ela usou. Nós nos enterramos, literalmente. Nós nos enterramos, literalmente. Todos foram para o quê? Sepultura. Todos se enterraram. Agora, o pior, pastora, depois disso, depois do enterro do meu irmão, ele vem toda noite me visitar. E fica falando assim, Aninha, eu estou tão sozinho. Olha, eu estou sentindo tanta solidão. Vem aqui bater um papo. E ela, deixando o marido, ela já casada, deixando o marido do ladinho. Na imaginação, ela ia até onde? A sepultura. O cemitério. Sentava lá onde ele estava, os dois lá batendo papo longo, e depois ela voltava para casa. O que vocês acham, meus irmãos? Olha só que coisa terrível. O que o povo anda fazendo? Né? Então, ela estava aprisionada naquele lugar. Você está entendendo, irmão? Depois ela voltou, quando ela saiu da prisão, ela vomitou, fez todo um estardalhaço lá, mas glória a Deus que ela saiu daquela prisão, aleluia. Mais tarde ela veio me ver, estava grávida, estava feliz, porque Jesus tinha curado. Compreende? Está vendo? Lembra da glória marital das pessoas que têm o espírito livre? Compreende? Né? Agora, irmãos, outra morte. Vocês devem conhecer histórias assim. A avó morre, a pessoa que é apegada à avó
não aceita a morte da avó, o que ela fala? Né? Eu quero ir junto, eu também quero ir, me leva, me leva. Irmão, não é brincadeira, não. Quantas vezes nós descobrimos aquela pessoa que grita, que berra, que quer morrer com a avó, está lá. Vai lá com a avó. E a gente tem que tirar. Eu fui um dia numa cidade chamada São Gonçalo do Rio de Janeiro. E foi uma jovem que organizou tudo, fizemos um curso de libertadores, né? Tinha mais de 250 pessoas, foi assim, um curso muito abençoado. Agora, irmãos, veja que coisa interessante. Ela me diz assim, Neuza, há 1 ano atrás você me tirou da sepultura. Eu era aquela que quis morrer e entrar no cemitério, entrar na cova, junto com meu avô. Aleluia. Totalmente liberta agora, desenvolvendo aquele ministério, né? Agora, veja só, você tem que tomar muito cuidado, porque você sabe que hoje a psicologia, a fisioterapia, ensina uma série de técnicas que você pode realmente se confundir. Porque eu contei essa história, que daqui a pouco eu vou contar, e um seminarista de uma igreja lá de Brasília disse assim, Neuza, eu fiz isso lá na faculdade de teologia. A professora de psicologia me ensinou e eu fiz isto. Irmãos, é a técnica de enfrentar o medo, para não ter medo de morrer. E quem publicou isso aí é um sujeito chamado Paulo Coelho. Vocês conhecem? No livro chamado Alquimista. Porque eu examino aquela ficha e falo, vou começar com este homem. Examino aquela ficha, não tem nada. Mas estava lá, Paulo Coelho. Então eu falei, escuta, irmão, quer dizer que você vai... quer dizer que você lia o Paulo Coelho? Eu gostava, eu li. Que livro que você andou lendo? Alquimista. E também eu fiz um exercício que está lá. É? Eu não tinha nada. Na ficha não tinha nada. Eu tenho que ouvir. Como é que é esse exercício? É um exercício de enfrentamento de medo de morte. É? Como é que é? A gente imagina, olha, imaginação. A gente imagina morrendo. A gente imagina alguém vindo para dar banho, mudar de roupa, etc. A gente imagina entrando num caixão, colocam o quê? Flores, aquele véu preto, né? Certo? A gente imagina o caixão sendo fechado. A gente imagina o caixão descendo agora na cova. A gente imagina a terra sendo jogada. E a gente imagina a carne da gente secando, os ossos, né? Está entendendo, irmãos? Quando ele começou a contar essa história, eu falei, misericórdia, ele está lá. E estava mesmo. Por quê? Veja só, pense bem. Ele falava assim, pastora, eu tive uma conversão extraordinária. E olha, sabe, eu era empresário de prostitutas. Eu fazia show com as prostitutas. Mas Jesus me transformou. Só que está tudo parado. Não consigo fazer nada. Não aparece um emprego para mim. Está tudo fechado, tudo parado. Irmão, tudo fechado, tudo parado. Porque ele está morto, está lá dentro. Compreende? Agora, irmãos, veja só como as histórias são interessantes. Como são intrincadas. Chega uma irmã, me escreve uma cartinha. Neuza, essa é uma história fantástica. Uma irmã começou a contar a história. Você sabe que quando eu nasceu também uma priminha, mais ou menos da nossa idade. Eu registrei, quer dizer, meus pais registraram o meu nome, né? Eu tinha certidão de nascimento. Só que a minha priminha pobre, ela era bem robustinha. Eu tinha uma aparência assim de coisa muito magra, mas a minha prima era bem gordinha. E a minha prima não foi registrada porque os pais não tinham dinheiro. Só que a minha prima ficou doente e foi hospitalizada. E como ela não tinha certidão de nascimento, pediram emprestado o meu e meu pai emprestou. Só que a menina morreu. Quem é que foi enterrada? A prima foi enterrada com o nome dela. O que vocês acham? Ela está enterrada.
ela está enterrada. Então, a pessoa que ouviu essa história disse: oi, a tua vida não vai nem para frente, nem para trás, nem para lado, nem para cima, a não ser que Jesus te tire dessa história aí. Vocês estão entendendo, irmão? Ela estava enterrada como aquela menina. Né? Pediram perdão. Tudo bem, irmãos? Né? Quebraram o laço da morte que estava naquela vida. E a vida dela começou a mudar. Estão entendendo? Agora tem mais uma história, também sobre morte. Eu chego numa cidade e vem um rapaz. Olha, pastor, eu queria pedir perdão para a senhora porque eu fiquei com uma raiva da senhora. Pois não, o que aconteceu? Olha, irmãos, os demônios falam, tem uma raiva daquela mulher, não aguento ouvir a voz daquela mulher. Para mim, tanto faz, eu não quero que o demônio, né, ame a minha voz. Mas, irmãos, mas ela estava com raiva, por quê? Nós temos um princípio, especialmente no seminário. Sábado de manhã se concentram as palestras mais importantes e tem a quebra da maldição e tem a grande renúncia. Né? E ele estava ansioso para ser ministrado, porque ele sentia que alguma coisa não estava bem com ele. Só que sábado de manhã, exatamente, o diabo faz algumas coisas, né, irmãos? Os pais dele pegam um avião, chegam sábado de manhã no aeroporto. E não tinha outra alternativa a não ser ele buscar os pais. Estão entendendo, irmãos? Então ele perdeu as palestras, né? O pastor Milton, geralmente é o Milton que chama, pastor Milton não, Milton que chama, e diz assim: olha, por favor, aqueles que não estavam de manhã, não eu vou poder ministrar. Diz que ele ficou com uma raiva de mim. Depois de uns 6 meses, quando eu voltei naquela cidade, ele veio pedir perdão. Mas, irmãos, eu fui ministrar aquele rapaz. E ele contou uma história realmente inacreditável. Ele diz assim: olha, quando eu tive os meus 12 anos, eu perdi um irmão meu. Até ali eu não sabia o que era a morte. E eu vi que meu irmão não estava mais ali para brincar comigo. E eu não aceitei aquilo. À noite eu ia rapidinho dormir e ficava sonhando com meu irmão. Passava a noite inteira sonhando que brincava com o irmão. E de manhã acordava e ficava muito triste porque meu irmão não estava. Mas toda noite, ele brincava em imaginação com o irmão. Estão entendendo, irmãos? Alguns de vocês estão lutando com sono, né? É muito compreensível. Levante a tua mão, todos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor ajude os nossos irmãos. Senhor, não é fácil ficar sentado, mas, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo sono, toda exaustão, todo cansaço. Pai, quero pedir para que o Senhor liberte cada um, em nome de Jesus. Todo espírito de exaustão e cansaço, ordeno que agora todos saiam. Em nome de Jesus, e libere, Senhor, os seus servos aqui. Em nome de Jesus. Nós não queremos ser roubados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aquele menino, aquele jovem, fazia isso toda noite, brincando com o irmão e de manhã ficando triste porque o irmão não estava lá. Quando chegou aos seus 18 anos, que ele entrou no mundo de farra, de drogas e de mulheres, daí foi-se embora aquela história. Onde é que estava ele? Aprisionado, debaixo da terra, 35 anos. Ele fez faculdade, fez tudo, mas a vida dele não prosperava. Tinha até marcas de olheira no seu rosto. E só quando ele, quando saiu de lá, amarrando todos aqueles espíritos que o acompanham, porque os espíritos guardiões são aqueles que acompanham para não deixar a pessoa realmente livre. Estão me ouvindo, irmãos? Glória a Deus que a pessoa pôde sair. Agora, irmãos, essa história eu quero contar. Aqueles que fizeram meu curso já leu essa história. Mas eu quero ler a história do John e da Paula Sanford. Procure aí, nessa
espíritos aprisionados. Que número que é? 9, 10? 12. Experiência de John e Paula Sanford. Tá aí? Eu só espero que vocês não durmam, tá bom? Né? Olha, irmãos, eu fiz um resumo, porque este homem, esse John, com quem eu encontrei em Washington, D.C., 5 anos atrás, vou contar alguma história e vocês vão achar muito interessante. Este homem escreveu em detalhes, mas eu resumi aqui e vocês vão entender. É a história de uma mulher. Então ele diz assim: May era uma esposa de um coronel do exército e era obrigada a estar sempre hospedando pessoas e dirigindo festas. Era obrigada a desempenhar o papel social de entreter pessoas, mas sempre se sentia fora do lugar. Um dos sintomas de espírito aprisionado é sentir-se fora do lugar. A pessoa não fica à vontade no lugar. Ela não conseguia identificar-se com os sentimentos dos outros. Lembra que eu falei? Não conseguia sentir o que os outros sentiam. Era muito difícil sentir o que os outros sentiam. Ela não desfrutava da plenitude da vida. Que tem vários sintomas, não é? Amém? Lembra? Eu falei à tarde, de manhã hoje. Ela encheu-se do Espírito Santo, mas apresentava vários sintomas do espíritos adormecidos. Nada a ajudava. A sua devoção particular era árida. Lembra da devoção particular? Os cultos da igreja para ela eram monótonos, embora outros se sentissem bem. Era terrível, não conseguia sentir a presença de Deus. Entrar na sala do trono, nunca. Ela achava-se um constante embaraço para o seu marido. Ela não imaginava quanto ele amava e apreciava. A vida sexual para May era um peso. Era melhor se não a tivesse. Se o marido fosse um pouco mais rude, podia ter justificativa para fugir dele, de abandoná-lo. Mas ele era tão gentil e carinhoso para com ela que ela se enchia de desgosto e remorso. May era muito bonita, saudável. Uma coisa que essa mulher não tinha é que ela não era doente. Era uma mulher saudável. E eu falei que um dos sintomas do espírito aprisionado é o quê? Enfermidade, né? Está sempre aberta a enfermidade. Raramente tinha dor de cabeça, mas essa aqui ela saía bem. Ela perguntava o que poderia estar bloqueando a sua vida espiritual, social e sexual. Descobriu que havia uma falta muito grande na área de afeto dos pais, especialmente do lado do seu pai. Isto realmente aprisiona, adormece. Tinha sofrido uma molestação sexual na infância, também é um problema, quase que suprimida em sua memória. Depois de ter ministrado diversas vezes, ela disse: não estou bem, não melhorou, eu não sinto nada. O ministrador John resolveu ministrá-la novamente. Ele e a esposa tinham feito de tudo, tinham analisado a situação de diversos ângulos. Não havia o que não tivesse sido tentado. John tinha a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. É aquilo que eu falei hoje de manhã. Alguns intercessores, mais do que os outros, conseguem sentir tudo que o ministrando sente, né? Esse era um caso. John era assim. Por um momento, assim ele se identificava pela empatia, sentia o que a pessoa sentia por dentro e encontrava a chave da solução. Por um momento, o ministrador sentiu como se fosse ela, sentindo tudo que a May estaria sentindo. Como John conhecia muito bem a grande maioria das coisas dela, pediu permissão a May para identificar-se inteiramente com ela. Assim, foi possível sentir as dores, as alegrias da pessoa através do Espírito Santo, obtendo uma forte impressão do caráter e personalidade dela. Quando o ministrador lhe pediu autorização para fazer isso, foi como se ele tivesse entrado na pessoa dela. E ninguém estava lá. Ninguém estava em casa. Era como se tivesse entrado dentro de um hall vazio. E ele disse, sentiu o vazio de um grande prédio, estava só. O espírito dela não estava ali. Então, irmãos, imagine, os dois estão na mesma sala.
Então ele disse, May, onde é que você está? E ela respondeu, diga-me você não é o conselheiro? Você é o conselheiro. Ele pediu a Jesus nessa hora. Nessa hora, quando você não sabe o que fazer, Jesus é maravilhoso, né? Jesus, por favor, entra, help, Senhor, né? E viu Jesus andando, esse homem tem visões, viu Jesus andando, descendo por um túnel escuro, e Jesus não carregava nada, nenhuma luz, ele era a própria luz. Era como ver um carro com luz iluminando tudo que estava escuro. Jesus foi andando e chegou diante de um grande calabouço, com a porta enferrujada, trancada. Agora, a porta se abriu automaticamente diante de Jesus, porque ele é a chave, irmãos. Amém? Né? Eu tenho a chave da morte e do inferno. O santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Senhor Jesus é a própria chave. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então ele ainda faz apelo. A igreja tem que avançar, atacar, tirar as pessoas assim, invadir os portais do inferno para libertar os cativos. Nós estávamos entrando no calabouço do inferno e ele sabia. Conforme Jesus ia passando sobre o chão sujo, figuras fantasmagóricas do inferno saíam de diante da sua presença. May foi encontrada numa esquina, encurvada, numa posição fetal. Era ainda um tipo de bebê. Ela estava azulada e faminta. Irmãos, o que eu tenho descoberto é que pessoas que foram rejeitadas no ventre materno ficam por ali no calabouço, amarradinho, esverdeado, ainda em posição fetal. Jesus tomou-a, colocou-a no seu colo. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. O Senhor a tomou para levar para fora daquele lugar. O ministrador descrevia para mim o que estava vendo. Ela lhe dizia que teve momentos de alegria indescritível na expectativa do que poderia acontecer. Jesus soprava, ele andando, o bebezinho azulado, ia soprando em cima do bebezinho azulado. Né? O fôlego da vida. Ela começou a andar com ele. E ela crescia, e conforme andava, ia transformando-se numa linda mulher. Por 2 vezes ela voltou a cair no aprisionamento, mas foi chamada de volta. Vocês estão entendendo? Entenderam o que aconteceu com essa mulher? Em nome de Jesus. Não é? Agora, irmãos, eu comecei a ministrar, e há casos e casos. Eu comecei a descobrir que pessoas, como eu já acabei de dizer, pessoas que foram rejeitadas no ventre materno geralmente estão no calabouço. Não é em outro lugar. Eu tirei pessoas que diziam, não quero sair, não quero sair, não quero sair. Eu estou ouvindo todo mundo dizendo que eu não deveria nascer. Que minha mãe tinha pecado. Eu tive que tirar. E havia um rapaz também, a quem eu estava ministrando. E ele tinha várias contradições na vida dele. E esses últimos tempos ele estava tão revoltado. Eu já tirei de outras prisões, mas ele estava tão revoltado. Ele estava voltando àquele estilo antigo de vida. Não é? De pecado, de desobediência. Mas ele andou sonhando comigo e falou, Neuza, eu sonhei com você. E você estava num prédio de 2 andares, numa casa de sobrado, e nós passamos em frente a essa casa onde você estava, e você desceu correndo e veio ver a gente e começou a dar bronca e mexer nas nossas mochilas. Ele e um amigo estavam juntos. Então ele começou a contar essa história e ele disse na carta, olha, no sonho nós não protestávamos com a tua bronca, sabe? Tá bom, fulano, vamos no primeiro encontro, vamos ter uma conversa, eu disse. E fui para a cidade dele, né, para ministrar um grupo. Eu falei, vem cá, porque em tal lugar, tal dia eu vou estar em tal lugar. E ele apareceu.
Ele apareceu, sabe o que ele andou falando? Veio falando? Neuza, eu estou processando meu pai biológico. Ele é filho adotivo hoje. Veja o que eles fizeram comigo. Olha como eu estou. Tem vários problemas na vida dele. Sujeito inteligentíssimo. Sabe? E fiquei pacientemente ouvindo todas as bobagens que ele queria falar. Mas no final eu falei, irmão, eu posso fazer uma coisa com você? Eu estou desconfiada que você está aprisionado no calabouço. Porque você é filho bastardo. A bastardia traz o quê? Uma maldição terrível. Você sabe disso, né? Certo? Olha a bênção do Senhor. Como é importante, irmãos. Casar direitinho, ter o filho na hora certa. Né? Então ele dizia, pois é, eu posso tirar você do calabouço porque eu acho que você está lá. Não é? Ele já estava meio revoltadinho, mas ele estava revoltado com o pastor, estava revoltado com a igreja, estava revoltado mas não estava revoltado com Deus nem com Jesus. Posso tirar você de lá? Pode, Neuza. Faz o que você quiser. Não, mas você tem que crer, irmão. Não é? Irmãos, então eu pedi perdão pela irregularidade do relacionamento da mãe dele com o pai dele. Pedi perdão por todos os pecados de sensualidade, de irresponsabilidade, pecado da bastardia. Fui pedindo perdão e depois eu disse, todos esses espíritos, agora vocês vão deixar a vida dele. Porque ele vai sair do calabouço. Nós estamos na sala de estar de uma irmã, uma sala bonita. E eu falei, agora você pega na minha mão, fica com os olhos fechados aí. Levanta. Os olhos fechados. Agora, você creia que o anjo do Senhor está te levando, tirando fora desse aprisionamento. Então, dê uma volta. Diga aí, estou saindo do meu calabouço, estou saindo da minha prisão. Eu não fui destinado para ficar ali. E assim eu dei uma voltinha e ele sentou naquele sofá onde estava sentado, ele ficou tonto. Ai, que tontura! Ai! Fez assim. E sentou. E sabe o que ele falou? Daí 2 minutos ele falou assim, ué, a minha mente, a minha cabeça, os meus pensamentos estão todos em ordem agora. Mas que história é essa de ficar processando meu pai biológico? Que é isso? Eu sou responsável pelo que eu sou. Estão entendendo, irmãos? Falei, Deus meu, não é? Irmãos, uma outra menina chega e fala assim, sabe, Neuza, eu estou tendo problemas no meu relacionamento, no meu casamento. Enquanto nós éramos amantes, vivendo em perversão sexual, estava tudo bem, quer dizer, nós nos entendíamos bem, mas eu me casei. Eu me converti e me casei. Agora eu não sinto nada com meu marido. E você sabe, eu sou filha de prostituta. Prestem atenção naquilo que eu estou falando, irmãos, porque é muito sério. Existe uma maldição tremenda na prostituição. Tem milhares de demônios que atuam nessa área, sabia? E ela fala, eu falei, você foi rejeitada certamente no ventre materno. Você deve estar no calabouço. E ela fala assim, imagine, a minha mãe, quando ficou grávida, dizia assim, onde é que eu vou enfiar esse negócio? Onde é que eu vou enfiar esse negócio? Onde é que eu vou esconder esse negócio? Esse negócio era ela. Ela nasceu e a mãe literalmente disse, onde é que eu vou enfiar esse negócio? Irmãos, quando eu fui tirar essa menina do calabouço, ela falou, ai, que frio, que frio, que frio. Irmãos, ela tinha todo um relacionamento gelado com o marido. Tinha relacionamento gelado com os filhos. E nós tiramos do calabouço em nome de Jesus. Hoje é outra. Amém? Deus trouxe todo afeto no coração dela. Agora Jesus está ali.
Não é? Então, nós estamos aprendendo, irmãos. Eu não tenho todas as respostas, mas quando você começar a ministrar pessoas que foram rejeitados no ventre materno, você pode crer que a pessoa está no calabouço. Tudo bem? Agora eu quero dizer mais uma coisa. Em 1999, eu estava nos Estados Unidos. Nós fomos fazer um treinamento, chama Treinamento de Leões. E do Brasil eu convidei a Valnice, foi o apóstolo Léo, a pastora Lilian, eu. Não é? Eu falei, vamos para os Estados Unidos, ali nós vamos ser treinados para trabalhar, ministrar, fazer atos proféticos. 99, 11 de agosto de 99, não sei se vocês lembram, haveria eclipse solar. E nós seríamos enviados, nós iríamos formar 16 equipes internacionais. Do Brasil eram 2 equipes, uma eu iria lidar, a outra a pastora Valnice ia liderar. Então, irmãos, a minha equipe foi para Itália e Grécia. Agora, quando eu estou ali nesse treinamento de leões, Ana Mendes começa a dizer, irmãos, eu preciso compartilhar com vocês a experiência ascendente e descendente. Misericórdia, o que é isso, né? Mas no final, ela começou a contar a história do aprisionamento espiritual da irmã e de outros. Só que Deus leva a Ana em arrebatamento para onde a pessoa está. Estão entendendo? Para nós, o Senhor nos dá um discernimento para tirar. Mas quando nós descobrimos que é a mesma coisa, nós ficamos felizes. Falar, poxa, nós não estamos sozinhos. Deus está fazendo a mesma coisa através da vida dessa mulher também. Por quê? A irmã dela fica doente. Está de câncer. E a irmã dela é a irmã univitelina, quer dizer, faz parte de um único ovo que foi dividido em 2. As 2 são muito, muito ligadas. Pode ser irmãos univitelinos, gêmeos univitelinos, ou gêmeas univitelina. Ela aconteceu de ser gêmea univitelina. E a mulher está quase morrendo. Então ela faz campanha, ela jejua, ora, a mulher não fica boa. Daí ela está no Centro Mundial de Orações. Gente, ore, porque a minha irmã está morrendo. Daí o Chuck Pierce, que é meu apóstolo, ele diz assim, escuta, Ana, você sabe que você tem que pedir a Deus uma chave. E ela começou a orar. Senhor, onde é que está a chave para curar a minha irmã? Irmãos, ela está orando assim, aparecem 2 anjos. Ana, vamos embora. E ela vai atrás do anjo. Onde é que vão os anjos? Ele começa a descer no meio da terra. Ela encontra num lugar grande, quartos mais quartos de aprisionamento. E a irmã dela está lá. Ela tira aquela mulher de lá. Vocês estão entendendo? Misericórdia. Mas eu fiquei, Deus, o Senhor está mostrando esse tipo de coisa para uma outra pessoa. Aleluia. Né? Daí, sabe o que aconteceu? Irmãos, né? Isso é uma história. Agora, eu estou fazendo uma introdução. No primeiro dia, na primeira aula, gente, então, a unção profética, a unção sacerdotal, a unção real. E Deus mostrou que existe uma chave porque tem muita gente aprisionada nos lugares e nós temos que tirar. Chega uma irmãzinha. Sabe, a senhora estava falando sobre aprisionamento. A senhora sabe que eu estava aprisionada debaixo da terra? É. E sabe, foi por causa do exercício de nova era. Não diga. E ela começou a contar. Falei, espera. Você sabe, faz uma coisa. Eu não vou guardar tudo que você está falando. Geralmente é assim, né? Você não guarda tudo. O pessoal fala 20 mil coisas na minha cabeça. Falei, então você escreve para mim a história. E ela escreveu. Irmãos, a história está aqui também na apostila. Essa menina vai fazer o quê? Um exercício da nova era. Faz aquelas viagens astrais. A diretora, aquela pessoa que dirige, diz, agora nós vamos fazer uma grande viagem. Vamos sair da cidade, vamos sair do estado, vamos sair do Brasil, vamos em direção a Egito. E vai conduzindo, né? Eles estão todos deitadinhos, bem descontraído, né? Fazem todo um ritual preparatório. Agora vamos indo. Vocês já estão vendo as pirâmides? Ah, nós estamos. Então, desça perto da esfinge. Né?
Pertinho da perna do esfinge tem uma porta e pode abrir para entrar. E ela vai, entra por aquele lugar. E ela começa a descrever, pois é, eu vi umas coisas assim muito bonitas, tudo pintado de preto, de ouro, né? Preto e ouro, hieroglifos, etc. E olha, saio daquele lugar, tem um portão, eu saio daquilo e eu entro numa floresta, que parece floresta de raízes. Irmãos, eu só sei que ela entrou numa clareira, e na clareira tinha um trono, alguém estava sentado ali. Ela deu o coração dela para aquele sujeito. Irmãos, ela tinha um problema. Deus já tinha falado para ela, saia da tua terra, e você vai começar a se preparar para ir para as missões, para as nações. Irmãos, ela saiu da sua cidade, veio para outra cidade, mas ela achava a outra cidade horroroso. O povo daquela cidade era povo antipático, ela dizia. Os cultos dessa outra cidade, onde ela ia, era terrível. Tudo era feio, tudo era ruim. Lembra onde é que ela está? Floresta de raízes. Floresta de raízes. Irmãos, ela volta para fazer alguma coisa na sua cidade. E alguém, crente, uma irmã crente, diz assim, ô fulana, você está de volta? Sabe o que é? Eu estive no congresso da Donep, na convenção da Donep, e ali encontrei com um pastor nigeriano. E você sabe que ele passou a unção de tirar as pessoas da prisão? E Deus me falou que a primeira pessoa que eu ia tirar era você, fulana. Não diga. E essa mulher é que tirou essa menina da floresta de raízes. Está entendendo? Quando ela saiu da floresta de raízes, voltou para aquela outra cidade onde ela foi estudar, Deus tinha falado para ir ali, tudo mudou. Ela estava aprisionada nas raízes da família. Só a cidade dela prestava, só a família dela prestava. Agora deixando, abandonando. Estão entendendo, irmãos? Não é? O culto ficou maravilhoso, aquele povo ficou maravilhoso, tudo ficou bom. Só que essa mulher tinha ido para o sol também. Agora, do sol eu tive o privilégio de tirar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, irmãos? As coisas mais loucas, né? Mas essa é a história dos outros, estou contando para vocês. Eu fiquei toda feliz. Na Nigéria também o Espírito Santo mostra. Aleluia! Né? Eu estou em Curitiba ajudando o pastor Cote. E ali, então, eu dou essa aula sobre espírito aprisionado. E depois da ministração, eu chamo alguns para dar testemunho. Vem uma senhora, uma jovem senhora. E ela começa a contar. Sabe, gente, outro dia eu tive uma experiência muito engraçada. Eu queria compartilhar com você. Eu peguei a minha Bíblia e fui sentar debaixo de uma árvore, porque eu tinha acabado de ler um livro chamado Celebração de Disciplina, um livro antigo, mas um livro muito abençoado, não é? Roberto Foster é o autor. Então, eu estou lá e estou para ler a Bíblia e, de repente, abre um buraco onde eu estou sentado e eu caio. Foi arrebatada. Estão me ouvindo? Ela vem parar num lugar grande. Que é isso, Deus? Ela olha, quarto mais quarto mais quarto, prisão. Muda a cena agora. Ela está diante de uma multidão. E Deus fala assim, você sabe quem são essas pessoas? Não, Deus, não estou entendendo nada. Daí Deus fala assim, estas pessoas são as pessoas que você vai tirar das prisões. Ela não entendeu nada. Mas quando ouviu a minha palestra, ela disse, agora eu entendi tudo. Aleluia? Estão entendendo, irmãos? Não é? Deus começa a confirmar. Eu estou agora numa outra cidade. E o pastor ali diz, é interessante, sabe, Neus, falando em aprisionamento espiritual, eu estava tentando libertar uma menina, está deitada lá, estirada na nossa sala. Eu expulso, eu chamo,
nada acontece, daí a pouco ela diz assim, pastor, eu estou num lugar escuro, não enxergo nada. E daí o pastor lá, o Espírito Santo guiando a ele, escuta, vê se você enxerga um filete de luz nesse lugar escuro. Eu estou vendo sim um filetinho de luz, então vai, anda para aquele lado. Pode andar, vai. Eu estou andando, ela deitada aqui. Eu estou andando, pastor. Então, está ficando mais claro? Tá. Então vai, anda mais. É uma escada. Então sobe pela escada, menina. Acabou de subir pela escada, ela volta assim. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? Olha que coisa incrível, não é? Agora, eu estou falando essas coisas, comentando com um casal, e o casal fala assim, agora faz sentido aquilo que eu vi daquele pastor. Eu estava orando, de repente eu vi um pastor, conhecido meu. Sabe onde ele estava? Ele estava num calabouço. E o pastor estava desesperado porque ele não tinha como sair. Então ele batia a janela, mas estava hermeticamente fechada. Saía correndo de lá, saía correndo de cá, batia a porta, estava tudo, ele estava preso. Eu não entendi. Agora, Neuza, você falando, eu entendo. Este homem está no calabouço. Estão me ouvindo, irmãos? Não é? E Deus começa a mostrar. Glória a Deus. Aleluia. Não é? Agora, irmãos, eu chego numa cidade e alguém fala assim, Neuza, contaram para você aquela que estava aprisionada na Mulher Maravilha? Não. Ela não te procurou para contar? Não. Então eu fui procurá-la. Falei, oi, irmã, ouvi dizer que você estava aprisionada na Mulher Maravilha. Pois é. Olha, irmãos, tem muita gente aprisionada na Xuxa, né? E em outras, olha, deve ter gente aprisionada, sabe aonde? Com quem? Hello Kitty. Você sabe o que é Hello Kitty demoníaco? É uma japonesa que inventou aquela história porque fez pacto com o diabo. Né? E sabe? Então, eu falei, como é que é? Não, eu estava ouvindo toda aquela palestra da senhora e quando a senhora disse aqueles que sentem aprisionados, eu me senti aprisionado e fiquei de pé. Mas quando eu fiquei de pé, eu vi que eu estava dentro da Mulher Maravilha, ela dizendo. Ela tinha o quê? Ela tinha adorado Mulher Maravilha. Ela se vestia como Mulher Maravilha, tinha roupa de Mulher Maravilha. Maravilha. Então, ela imitava toda Mulher Maravilha. E daí, como é que foi? Não, quando a senhora deu o comando para sair, aquela boneca caiu e eu pude sair. Glória a Deus. E falei para o John Sanford, John, quando eu me encontrei com o John, você sabe, lá no Brasil, eu estava ministrando esse aprisionamento espiritual e aconteceu assim, uma Mulher Maravilha, uma pessoa estava dentro da Mulher Maravilha. E sabe o que o John falou? Mas eu ministrei a própria Mulher Maravilha, né? E ela foi liberta. Você está entendendo, irmãos? Né? Então, olha, que coisa impressionante, o que acontece? Você vê histórias, mas histórias mais impressionantes. Vamos ver se eu lembro de mais alguma aqui e daqui a pouco eu quero te ministrar. Mas antes disso, agora eu estou perdida. Tenho 15 minutos, né? Não, tenho 45 minutos porque vou ministrar você. Gente, imaginação como é impressionante. Imaginação. Lembra de uma pessoa que falou comigo, eu não sinto a presença de Deus? Olhei bem no olho dele e falei, escuta, irmão, você não vai me dizer que o teu espírito está aprisionado em algum lugar. Preste atenção, esta noite eu vou dar a palestra sobre espírito aprisionado. Irmãos, eu falei sobre espírito aprisionado. E depois eu vi, quando eu ministrei, ele não conseguia sair do lugar. Estava chorando, e o pastor foi lá, o pastor de libertação foi lá tirar um rapaz. Sabe o que ele me contou? Neuza, eu sou escritor, eu amo escrever, mas quando eu vou escrever, eu preciso de me concentrar. Então, para me concentrar, eu imagino na minha mente um cubo de chumbo hermeticamente fechado, eu entro lá dentro. Pego o meu computador, ninguém me amola, ninguém me mexe, estou lá concentrado. Eu tinha essa capacidade. O irmão estava preso nesse cubo de chumbo.
teve que sair de lá, né? Agora, uma amiga minha me manda uma história. Eu vou te oferecer uma história porque deve ser muito interessante. Bota no teu livro. Era uma senhora que disse que ela ministrava, nada dava certo. Então ela começou, escuta, irmã, você teve algum problema assim que te trouxe trauma? A perda do meu irmão, do meu filho, não diga, foi muito triste. E sabe, eu fiquei tão triste que o povo começou a me assediar para levar para o centro espírita. Eu fui para o centro espírita. E lá apareceu um espírito que dizia que iria solucionar o meu problema. E no final eu me encontrei com o espírito que dizia que era do meu filho e que ele estava morando numa casa construída nos ares. E que eu poderia ir nessa casa, visitá-lo todo o momento que ela quisesse. E realmente ela começou a visitar o filho lá, na casa. Passava horas papeando, conversando, depois voltava. E o seu tempo, a sua visitação foi cada vez mais frequente, né? Mais repetido. Daí a pouco, a vida dela aqui embaixo, no seu dia a dia, começou a ficar o quê? Aprisionada. Nada acontecia, agora ela não conseguia mais entrar em contato com ninguém, produção zero, nada. Estão entendendo, irmãos? Quanto mais ela frequentava aquele lugar, né? Então ela falou assim na ministração, escuta, onde é que ele está agora? Onde é que ele está? Ah, meu filho está na varanda. E a senhora onde é que está? Eu estou dentro daquela casa lá nos ares. Ah, é? Então eu vou lá. Essa irmã tem uma capacidade muito interessante. Eu vou lá, ela disse. Quando ela foi lá, ela viu a mulher sentada numa cadeira, amarradinha pelos demônios. E havia uma legião de demônios naquele lugar, torturando aquela mulher. Estão me vendo, irmãos? Ela pegou todos aqueles demônios, amarrou, pedindo perdão de todos os pecados. Mas você sabe, irmãos, nós temos como ministradores e como crentes, nós temos autoridade sobre essa situação. E quando ela repreendeu amarrando, sabe o que aconteceu? A casa começou a se dissolver. Glória a Deus. Aleluia. Esta mulher se livrou, porque aquilo era a imaginação mentirosa do diabo. Ela iria sendo cada vez mais amarrada e ela ia morrer. Daquela forma. Não é? Depois de um ano daquela libertação, ela disse que voltou para aquela cidade. Essa minha amiga, né, que é uma ministradora, disse, cheguei ali. Ela estava tão linda, mudada. Ela disse, eu vim aqui, pastora, te abraçar, porque Deus transformou a minha vida. E eu estou aqui para te agradecer. Eu sou uma das intercessoras deste evento. Aleluia. Não é? Que coisa incrível. Nós imaginamos e nós nos prendemos naquele lugar. Gente, você conhece pessoas que não aceitam a condição? Ih, que coisa horrorosa, meu pai, minha mãe, minha família. Eu não queria me pertencer nessa família, não. Lê um romance. Se identifica com a personagem de romance. Essa daqui sou eu. Olha, veja só. Meu pai maravilhoso, minha mãe maravilhosa. Fica aprisionada na personagem do livro. Todo tipo de fantasia, um negócio perigoso. Entende, irmãos? Que Deus tenha misericórdia. Agora eu vou contar a última história para poder ministrar vocês. Irmãos, eu estou numa grande cidade, pertinho do grande rio. Chega um irmãozinho, mais baixinho do que eu. A senhora podia me dizer por que eu sonho toda noite, todas as noites eu sonho com água? E a gente logo vai pensando rapidinho, pensando assim, vai ver que ela fez algum pacto com Iemanjá. Né? E depois eu vejo, examino a ficha dele,
Está escrito, eu desconfio que quando... eu desconfio, ele não falou quando criança. Eu desconfio que eu fui consagrado para ser médium do boto. Só que eu não conheço o que é boto direitinho. Eu falei, pastor, qual o significado espiritual do boto, pastor? O pastor me disse, sabe, o boto é um símbolo de muita sensualidade. O boto se transforma em mulher para os homens e transforma em homem para as mulheres. Não é? Parece mesmo aqui, ó. Tem muitos pecados na área de sensualidade. E está lá de novo. Eu estou lendo de novo. Eu creio que fui consagrado a ser médium do boto. Chegou o dia da ministração dele. Era um curso como este. Não é? Tem umas 20 pessoas, uns 18, acho que 17, 18 pessoas naquela sala. Eu falo, fulano, hoje nós vamos te ministrar, tá bom? Né? E começo a orar. Eu vejo, olha, irmãos, raramente eu vejo, já falei para vocês. Eu vejo uma espécie de aquário. Conhece os palácios que estão dentro da água? Né? Mas o castelo, o palácio dentro d'água que eu vi, era bem feinho, sabe? Parecia uma concha. Não parece nem aquelas coisas elaboradas, não era? Era uma coisa. E vejo o fulano lá dentro. E eu falei, pronto, ele está com trajes menores. Depois eu vi que não era trajes menores, era fralda. Ele estava todo rosa. E a outra falou, ele está todo de rosa. E você sabe que tem um boto cor-de-rosa, né? Ah, sim, foi consagrado o boto cor-de-rosa. Irmãos, que coisa impressionante. A gente vai pedindo perdão por todos esses pecados que envolvem a consagração dele. Ficou preso lá embaixo mesmo. Eu falo agora, eu quero tirar você de onde você está. Ele teve várias situações de cura interior, etc. Foi muito bonito, mas eu falei, agora você pega a mão deste irmão, porque é o anjo do Senhor que você vai tirar. Ele pegou, eu falei, você está saindo de lá. Sabe o que ele fez? Ele fez assim, huff, 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 huff. Depois ele falou, você sabe aquela sensação? Você nada, afinal chega na praia? Coitadinho, saiu de lá. Depois ele, olha, teve uma coisa muito bonita, sabe? Porque no final, ele perdeu o pai com seus 16 anos e foi muito desprezado. E tinha 2 pastores que poderiam fazer o papel de pai. Um era bem morenão e o outro era bem clarinho. Ele é um rapaz claro. Eu falei, Deus, qual deles deve fazer o papel do pai? Deus falou se era da esquerda, da direita, mas ele pediu que fosse o morenão, né? Bem moreno. Nem parecia pai do menino. Daquele senhor lá. Irmãos, quando eu falei, fulano, aqui está teu pai para te abraçar. Ele pegou a perna dele, abraçou, foi abraçado, chorou. Pai, a senhora não sabe como é que eu senti saudade do senhor. O senhor foi embora, e o senhor não sabe como eu fui humilhado. Foi tão bonito o momento. Depois ele veio contar. A senhora não imagina a cara deste homem, a cara do meu pai. Deus é lindo, né? Irmãos, depois ele me escreve, pastor, eu sou fulano de tal, que estava aprisionado debaixo d'água. Ainda aquela alegria de ter saído d'água está comigo. Me disseram que essa alegria viria quando a pessoa quando a pessoa é salva. Mas a minha alegria veio quando eu saí das águas. Aleluia. Amém? E agora então nós vamos fechar os olhos. Olha, irmãos, depois vocês compram o meu livro, tá bom? Tem muitas histórias. Pessoas que são aprisionadas por causa do abuso sexual. Pessoas que são aprisionadas por causa das seitas, né? Da religiosidade. Compreende? Mas eu quero agora orar. Todos fechando seus olhos, por favor. Senhor, eu quero neste momento... Vamos ficar de pé, porque eu quero fazer em 2 sessões, 2 etapas. Levante a tua mão.
Irmãos, por favor, não faça a oração pensando em daqui a pouco eu vou tomar café. Não, agora você vai realmente se concentrar nesta oração. E não vai ter intervalo entre esta e o louvor do pastor Paulo. Tá bom? Vocês foram abençoados ontem, não foi? No momento da adoração do pastor? Então vocês vão ser, mas não vai ter intervalo. Nós vamos direto. Então levante a mão. Não fique preocupado agora. Amém? Então você vai dizer, Senhor Jesus, eu não quero de forma nenhuma permanecer aprisionado. Eu quero pedir perdão por todas as circunstâncias da prisão. O pecado que nos leva para lá. Os pecados, as experiências, os traumas, os comprometimentos, os pactos que nos levam à prisão. Eu peço perdão, Senhor. Peço perdão porque a minha família tem me consagrado para determinados santos. E, Senhor, eu tenho desenvolvido, no passado, eu desenvolvi o culto a determinadas entidades espirituais. Eu peço perdão. Eu te peço perdão pelo envolvimento com a feitiçaria. Em nome de Jesus. Eu te peço perdão por todo o meu comprometimento na área sexual. Pecados de fornicação, de adultério, de incesto, de abuso sexual. Eu te peço perdão pelos vícios que eu desenvolvi, pelos momentos de rebelião contra meu pai e contra minha mãe. Em nome de Jesus. Pelos momentos que eu enfrentei a morte e não sabia como reagir. Senhor, eu peço perdão. Peço perdão pelas fugas na imaginação. Eu te peço perdão pelos meus pais que me rejeitaram. Me senti rejeitado, esquecido, abandonado. No ventre, eu te peço perdão. Em nome de Jesus. Senhor, eu tenho que sair destas prisões. Eu te peço perdão pelas palavras de condenação que foi falado através da boca dos meus pais, dos meus queridos e dos meus líderes. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu quero sair dali. Em nome de Jesus. Eu não vou permanecer nestes lugares. Em nome de Jesus. Todo exercício de imaginação, as viagens astrais que eu andei fazendo, eu te peço perdão. Em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui para prestar atenção ao teu comando, porque eu não vou permanecer do jeito que eu estou. Em nome de Jesus. Eu amarro cada um desses espíritos, desses demônios que adquiriu o direito legal para me aprisionar. Todos eles estão sendo amarrados agora e eles estão sendo proibidos para me acompanhar. E eu não permito que eles continuem me aprisionando. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai sentar. Vai sentar nos seus lugares. Feche os seus olhos. Não coloca nada no colo porque você vai ter que sair. Você tem que andar.
fechando os olhos, e eu gostaria de perguntar se tem alguém que se sente aprisionado em algum lugar. Fiquem de pé, bem quietinho, fiquem de pé. Pai, eu quero te agradecer porque o Espírito Santo está mostrando quem está aprisionado. Senhor, nós acabamos de confessar os nossos pecados, no sentido geral, mas Tu conheces cada pecado que conduziu os irmãos para o aprisionamento. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E todos os espíritos envolvidos neste aprisionamento, nós amarramos um por um. E eles vão para aquele lugar que Jesus determinou enquanto sairmos destes lugares. Em nome de Jesus. Irmãos, vocês podem sair do seu lugar. Comecem a andar. Diga em nome de Jesus. Eu estou saindo do meu aprisionamento. Pode andar. Pode sair. Vai saindo, vai andando. Eu estou saindo do lugar da prisão. Pode sair. Anda. Em nome de Jesus. Aqueles que não conseguirem andar, a nossa equipe está aí e vai poder te ajudar. Às vezes a pessoa sai e fica travado no meio. Mas diga, Senhor Jesus, eu estou saindo do meu aprisionamento. Eu não fui destinado para permanecer naquele lugar. Senhor, o Senhor é aquele que está abrindo a porta da prisão e quero agradecer. Gente que não consegue sair, levante a mão onde estiver, porque nossa equipe vai poder te ajudar. Em nome de Jesus. Pode sair, dá uma volta, anda vigorosamente, dizendo, eu estou saindo, não vou ficar, não vou permanecer. Quem está travado em algum lugar, levante a mão onde estiver, porque nós estaremos aí. Diga, eu estou saindo. Em nome de Jesus. Eu não vou permanecer no lugar onde o diabo me destinou para ficar. Em nome de Jesus. Pode sair, irmãos. Vai saindo. Vai saindo. Quem estiver travado no meio da caminhada, levante a mão. Levante a mão porque a nossa equipe está aí. Aleluia. Mandando embora. Eu declarei que todos os guardiões, enquanto o povo estiver saindo, vão para aquele lugar que Jesus determinou. Em nome de Jesus. Ninguém vai acompanhar ninguém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém?